Isso é um progresso. A última vez ele entrou 1h30, ele entrou meia hora. Era para falar 40 minutos, falou 1h30. Então, assim, progredimos bastante, John. Não é? Em pouco tempo, né? Não tem muito tempo que a gente estava por aqui, né? Boa tarde, queridos. Para nós é um prazer estar nessa casa pela primeira vez, podendo dividir um pouco do que a gente estuda, um pouco do que a gente apreende para si e partilha, porque tudo aquilo que a gente aprende e não partilha acaba estagnando dentro de nós, né? A gente não nasceu para ser poça, a gente nasceu para ser córrego, para compartilhar. Então esse é o objetivo. E aproveitando o aniversário da publicação da Gênesis, a gente traz o seminário em cima desse assunto. E eu vou trabalhar especificamente o capítulo 3 de A Gênesis, que trata do bem e do mal. O João fez um panorama para nós, desde o momento em que nós surgimos enquanto planeta, 4,6 bilhões de anos. E aí ele diz, né, Jesus é um espírito com mais de 4,6 bilhões de evolução, né? E a gente pode ir mais fundo um pouquinho. Jesus é um espírito com mais de 4,6 bilhões de estado de perfeição. Porque quando a Terra surge, Jesus já é perfeito, e já é perfeito com o título de Cristo, que é a etimologia que se dá aos espíritos angelicais que assumem um orbe como responsável. Então, a evolução de Jesus é algo que transcende a nossa capacidade de registro. E é por isso que ele é nosso modelo e guia. E aí a gente faz um parêntese para refletir quantas vezes o movimento espírita, que é diferente da doutrina espírita, a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos em alto grau de evolução até nós. O movimento espírita é aquilo que nós, espíritos de terceira ordem, fazemos desta revelação. O quanto tantas vezes o movimento espírita propõe um outro modelo e guia que não é o Cristo, mas que é aquele espírita que não pode sofrer, que não pode sentir raiva, que não pode deprimir-se, que não pode chorar, nos afastando do modelo de homem de bem que é este governador, que tem pelo menos 4,6 bilhões de anos de perfeição diante de nós. E aí a gente começa a perguntar de onde provém o mal. Porque quando a gente olha no Livro dos Espíritos, na questão número 1, Kardec pergunta que é Deus. E é interessante que ele não pergunta quem, porque quem personaliza. Quem é um pronome relacionado a um ser. Né? Quem pegou o copo, quem fechou a janela, nunca é algo despersonalizado. E Kardec, sabendo, compreendendo que Deus é algo que extrapola o personalismo humano, pergunta que é Deus. E a espiritualidade responde o que para nós? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente se pergunta, mas o mal não é algo? Então, o mal proveria de Deus? Proveria dos homens? De onde provém o mal? Deus, sendo o princípio de todas as coisas, e este princípio sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que procedendo do que deva participar destes atributos, já que é indefinidamente sábio, justo e bom, jamais poderia produzir algo insensato, de maldade ou de injustiça. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Texto tirado de A Gênesis. E aí, durante anos e anos,
vivendo essa religiosidade, que é uma religiosidade que castrou o homem e o trouxe, digamos assim, para perto de Deus, através do temor e não do amor. Cria-se a figura do antideus. Seria o nosso amigo demônio. E durante séculos nós viemos trabalhando esse conceito de céu e de inferno, de Deus e de demônio, e pautando muito mais as nossas ações, porque nós temos medo do castigo, do que por nós termos amor a este Deus que se apresenta diante de nós. Então, quando nós vasculhamos todo o Antigo Testamento, onde nós vemos as revelações primeiro ditas de Moisés, e todo aquele contato, nós vemos um Deus sendo apresentado como um Deus vingativo, o Deus dos exércitos, aquele Deus que, insatisfeito com a humanidade, olha lá para baixo, acha Noé, manda ele botar numa arca, faz um dilúvio, condena todo mundo, e depois, perdendo um pouco do seu mau humor, cria um arco-íris, que é uma aliança, prometendo não fazer mais aquilo. E aí nós precisamos entender que a Bíblia é cheia de simbologismos. É um texto inspirado, mas é um texto inspirado que necessita da nossa inteligência e da nossa razão para raciocinar. Porque existem ali os simbolismos. Estou diante da minha amiga Larissa, que estuda veterinária. Imagina a Larissa, a zona que era a Arca de Noé, com um casal de cada bichinho. Um bichinho querendo comer o outro bichinho. Sem contar para limpar aquilo tudo, que isso é uma delícia, né? Fezes de todos os animais diferentes, né? Ali, né? Com mais um alimento que tinha que ser armazenado para se comer, né? Então, assim, é algo extremamente fantasioso e que ainda hoje muitas vezes é tido ipsilito, como está escrito ali. Quando na verdade nós somos convocados a compreender que é a nossa ação da obediência que nos permite a sobrevivência diante do caos que se estabelece. Porque após cada caos, o que é bom renasce. Quando nós olhamos lá e vemos Jonas engolido pela baleia, fica 3 dias no ventre da baleia, a gente descarta o suco gástrico da baleia, descarta os dentes, descarta aquilo tudo, né? E ele ficou fazendo uma meditação no estômago da baleia, e depois de 3 dias ele reflete que realmente ele deveria ir a Nínive alertar. Aí a baleia, né, por ordem divina, vomita ele na praia de Nínive, e ele sai lá inteirão, né, se limpa do suco gástrico da baleia. E isso é lido literalmente ainda hoje, num simbolismo que mostra que quando nós viramos as costas para aquilo que nós lá na erraticidade fizemos um planejamento, a culpa nos engole. Porque nós nascemos com uma mediunidade ostensiva, nós nascemos com uma capacidade intelectual, nós nascemos com uma facilidade de comunicação e nós embotamos os talentos, sabendo lá no fundo que nós temos compromissos assumidos na erraticidade. E a gente começa a se sabotar, e a gente começa a sofrer e a ser engolido, porque a gente olha para trás. E quando a gente para, e através desse exame de consciência, que todo mundo levantou a mão que faz, a gente chega à conclusão de que a gente precisa voltar a ser fiel ao primeiro amor, fiel lá àquele planejamento que nós fizemos enquanto estávamos livres da carne, a culpa nos regurgita. Nós saímos desse torpor de culpa
e arrependidos pela perda do tempo, porque culpa e arrependimento são coisas diferentes. A culpa nos paralisa, o arrependimento nos move adiante. Nós começamos a fazer aquilo que nós já planejávamos. E durante muito tempo, o nosso amigo demônio levou a responsabilidade pelo mal que existe na terra. Se o mal estiver nas atribuições de um ser especial que se denomine Satã, das duas uma: ou este ente seria igual a Deus e por consequência também poderoso e eterno como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, admitir-se-iam dois poderes rivais, lutando sem cessar, cada qual a destruir o que o outro faça e se contrapondo mutuamente. No segundo caso, se este ente for inferior a Deus, estar-lhe-á subordinado, não podendo assim se tornar eterno como ele, sem que lhe seja igual. Será, pois, um princípio, e se ele foi criado, não poderia ter sido criado por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o qual seria a negação da sua infinita bondade. Olha bem, quando a gente entende a criação do príncipe das trevas, a gente entende como a razão é completamente ferida na nossa fé. E aí, quando nós nos debruçamos a compreender os primeiros cristãos, nós percebemos que esta figura o simpático não existia. Quando nós lemos os romances históricos de Emmanuel, não aparece o simpático lá. Paulo não fala do diabo. Fala-se do demônio, daemon, que na cultura hebraica a tradução é o opositor. Para o hebreu, todo aquele que se opõe a algo é o daimon daquela causa. Então, quando Paulo perseguia os cristãos, ele era o daimon do cristianismo primitivo. Quando nós temos aquele amiguinho da casa espírita que dá para trás para tudo que a casa tenta desenvolver, ele é o daimon da instituição. Quando a gente começa a perturbar os filhos, impedindo-lhes os passos e dificultando-lhes a existência em tudo, pela nossa superproteção ou pela nossa negligência, nós somos o daimon dos nossos filhos. Mas esta concepção de demônio só vai surgir depois da institucionalização do cristianismo enquanto religião de um Estado, da união entre a religião e governo. E é a partir daí que o cristianismo se prostitui. E aí nós vemos lá no Apocalipse as profecias, né, conclamando a se voltar ao primeiro amor, porque para se livrar das perseguições do Estado, o cristianismo se dobra ao Estado, absorvendo incoerências, enxertos completamente inconcebíveis na visão de um Deus que é bom, que é justo e que é eterno. E aí nós pensamos na ideia do anjo decaído, que até hoje é o que acontece com o simpático, né? O simpático, na verdade, era um anjo chamado Lúcifer, pleno de luz, pleno de sabedoria, pleno de inteligência, ou seja, era um espírito equivalente a Jesus. Já havia adquirido toda a perfeição moral, um anjo, e de repente Lúcifer acorda assim, meio revoltado, e olha para Deus e diz: cara, eu estou com inveja
inveja desse cara, porque eu acho que eu sou melhor que ele. E aí acha que é melhor do que Deus, despenca lá de cima e vira Satanás, o simpático. Sendo a angelitude condição de quem adquiriu todas as virtudes, e sendo as virtudes aquisições imorredoras do espírito, eternas, supor que um espírito perfeito volva à imperfeição fere a lei do progresso e submete o homem pelo temor e não pela fé raciocinada. Quando o cristianismo se associa ao Estado, é importante que o homem tema, não que o homem entenda. E é por isso que os textos outrora acessíveis aos cristãos não são mais acessíveis. É por isso que as orações não são mais acessíveis. Então o sacerdote está no altar falando uma língua ininteligível aos ouvintes, e cria-se a temerária figura de Satanás para submeter ao homem pelo temor. Porque se nós utilizarmos a nossa razão e compreendendo que a virtude é uma aquisição eterna, Deus é tão misericordioso que no livro da nossa vida, os nossos erros estão grafados a lápis e os nossos acertos estão grafados a caneta. E no livro divino não existe corretivo, lick paper, toque mágico ou coisa do gênero. Isso significa que a cada reencarnação nós temos a oportunidade, cada vez que nós renascemos na Terra, e aí nós temos ali, como é que é? Já tem nome, não tem? Marcos está ali, ó, esperando ver a luz do sol com a borracha na mão. Porque cada vez que nós viemos à Terra, nós renascemos com a borracha na mão para apagar os nossos delitos de outrora e uma caneta na mão para escrever. E nós só escrevemos a caneta as nossas virtudes. Então virtude é algo adquirido. E isso é tão importante para nós porque nós percebemos que uma vez que nós alcançamos uma virtude, e é isso que a lei de progresso nos propõe, que o homem não retroage, significa que cada vez que eu adquiro uma virtude, eu não a perco jamais. Então vamos supor que o nosso amigo Marcos seja um missionário e que ele já tenha atingido e alcançado a virtude da paciência. Este espírito será alguém que nada, nem ninguém fará com que ele perca a paciência. Porque isso é uma aquisição eterna. Agora, nós que somos hipnotizados, coletivos e iludidos, a gente diz o tempo todo que a gente está perdendo a paciência. Eu estou perdendo a paciência com essa criança, estou perdendo a paciência com esse marido que não levanta, que não abaixa a tampa da privada, eu estou perdendo a paciência com a política, eu estou perdendo a paciência com o presidente da Casa Espírita, a gente está perdendo a paciência o tempo todo. Se iludindo que a gente já tem paciência, quando na verdade a gente muito mal tem calma, né? Que é o primeiro exercício da paciência. Quanto mais paciência. Uma vez que um espírito possua a virtude da caridade, ele será caridoso a todo e qualquer momento, com toda e qualquer pessoa. E no entanto, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: eu cansei de ser caridoso. Porque a gente é caridoso, as pessoas montam em cima da gente. Então agora também não dou mais nada para ninguém. E aí a gente percebe que a pessoa confunde generosidade, que é a proto-virtude da caridade, com a caridade em si. Porque o espírito caridoso jamais deixa de ser caridoso. Não tem essa história de cansei de ser caridoso.
Então, a gente vai percebendo. E aí, como é que a gente concebe alguém que atingiu toda esta perfeição e volta a ser todo errado? É algo completamente inconcebível, com a razão. E é por isso que o cristianismo, agora que eu apanho, está sendo filmado, Jesus. É por isso que o cristianismo é o maior fermento de ateus do planeta Terra. Não o Cristo. Até porque a gente precisa entender que Cristo não era cristão. Cristo era hebreu. Fez bar mitzvah, era judeu. Cristianismo foi a doutrina que se fez em cima dos ensinamentos que ele deixou. Quem faz o cristianismo? Os cristãos. O que o cristianismo tem de legado para a humanidade registrado? Nós temos o cristianismo primitivo, onde vede como eles se amam. Nós temos o cristianismo primitivo, onde ninguém passava necessidade, porque todos aqueles que chegavam à casa do caminho dispunham os seus bens em favor de todos. O problema é que o cristianismo primitivo virou uma página histórica lá atrás, onde nós temos muito pouca vontade de ler. E o que o cristianismo de fato deixou de herança histórica está lá na cruzada, onde os mouros são assassinados. Está lá envolvido e criando um dos maiores atos de repúdio da humanidade, que é o Tribunal da Inquisição, torturando os seus semelhantes em nome da pureza doutrinária. A gente vai voltar aí. Submetendo outros seres humanos a atrocidades inimagináveis, muito piores do que as que os romanos submetiam os primeiros cristãos. Deixou de legado participação direta no nazismo. Deixou de legado instituições perseguidoras dos seus semelhantes, como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que queimava e matava negros, levantando a cruz do Cristo como tema. E como nós podemos exigir, entre aspas, que o Homo sapiens sapiens, o homem com a razão desenvolvida e atualmente moderna e tecnológica, consiga conceber este Deus hominizado, idoso de barba branca, que abraça quem segue ele e destrói quem não o segue, que por diversão cria Marcos, que vai nascer num seio familiar relativamente saudável, né? Pai, mãe, família, esperado, aguardado, quartinho ou cantinho lá de Marcos, todo definido, e cria Mateus, que foi jogado pelo muro depois de parir por sua mãe lá em Salvador. Como exigir que alguém com o intelecto desenvolvido creia neste Deus? E aí o homem vai se embolando nas verdades, né? Porque a gente começa a questionar, gente, mas se não tem nada antes disso, né? Por que Deus gosta mais do Marcos, que vai nascer bem estruturado, do que do Mateus, que já começou lá sofrendo? Aí vem aquele discurso, pior a emenda que o soneto, né? Que diz assim, não, é para provar os pais. Aí a gente que é mãe pensa assim, que Deus miserento, né? Porque a gente tem 2 filhos.
A gente bota o outro de castigo? Então pai e mãe faz a desgraça aí na vida e quem vai pagar é o filho que vai nascer, né? Para castigar os pais. Então a gente começa a perceber que este Deus que o cristianismo prostituído disseminou pelo mundo é uma semeadura de ateus. Porque fora deste Deus, qualquer concepção de Deus é considerada do diabo, não é isso? E ter a razão desenvolvida e crer nesse Deus é uma incompatibilidade. E aí nós vemos o mal. Nós temos os males físicos. Lembrando que nós não estamos numa palestra de saúde do corpo. Então, males físicos não é diarreia, dor de barriga, vômito, etc. São os ligados à matéria planetária. A Gênese é um livro que fala do planeta. Então, nós entendemos os males físicos como nós chamamos desastres naturais. Viu como é que eu estou ficando engraçadinha? São os males que são independentes da vontade do homem. Hoje nós até compreendemos que nós temos uma boa participação em alguns dos males físicos, porque nós agredimos profundamente o planeta. Mas mesmo assim, esta reação do planeta não está nas nossas mãos. Nós não construímos nas encostas sabendo que no dia 28 de março de 2023 aquilo irá desmoronar. Nós vamos agredindo o planeta, né, fazendo dos oceanos a nossa grande privada, construindo em áreas inadequadas e as catástrofes ocorrem. Então tem o nosso dedinho de certa forma, mas são independentes da nossa vontade. Nós sabemos que ninguém ocupa uma encosta querendo que ela desabe, né? Muitas vezes é ignorância, muitas vezes é pobreza, entre outras questões. E aí dentro desses mares nós temos as erupções vulcânicas, os tsunamis, os terremotos, as confluências climáticas que geram grandes secas ou grandes inundações, que se agravam de certa forma pela questão do aquecimento global. E aí tem as controvérsias científicas, uns a favor, outros contra, a gente não sabe quem está sendo pago por quem, né? Então a gente entende que a gente influi. E influi mais do que influíam os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados utilizavam-se das coisas da natureza in natura. Nós utilizamos das coisas da natureza transformadas. Então a gotinha do látex que cai da seringueira é biodegradável, ela cai ali no chão, está tudo certo. Mas o maldito do canudo que eu uso para chupar a aguinha leva não sei quantos mil anos para se decompor. Então nós hoje estamos impactando muito mais esse meio ambiente. E nós temos os chamados males morais, que entram aí as grandes questões que nós estamos verificando hoje da humanidade. E estes males são os males que o homem pode evitar, pode corrigir, porque os males morais decorrem das nossas viciações. É a nossa ganância, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa prepotência, é a nossa imoralidade que gera esses males. Dentro do meio espírita, a gente fala muito sobre a questão da pornografia, né? E entende que a pornografia existe
Porque existe o consumidor de pornografia. Se ninguém consumir pornografia, vai se fazer pornografia para quê? Perde-se o sentido. A gente se dá conta que a gente reclama dos corruptos lá em cima e esquece que aqueles que hoje estão lá em cima são aqueles que foram filhos da geração nossa. E que nós negligenciamos a educação, porque esses espíritos trazem as suas viciações e até os 7 anos estão ali moldáveis para que nós possamos podar as más inclinações, ou pior, nós incentivamos a viciação. Vi um vídeo ontem na internet que está correndo aí. É um sorteio de um supermercado e tem um garotinho que deve ter 5 anos mais ou menos. As pessoas acham que ele é maior, mas é porque ele é grandão, né? Como eu tenho uma filha grandona, eu já aprendi a identificar criança pela mão. Dificilmente eu erro. Então, pela mão dele, ele deve ter em torno de 5 anos. Ou seja, o nível de compreensão dele é muito baixo do que é justo e do que é injusto. E a rede está fazendo um concurso e ele tem que ir lá para sortear, para passar uma imagem de idoneidade. Ou seja, a criança inocente está indo sortear, mas ele já vai com o cupom na mão, que exatamente demonstrando a inocência dele, ele não esconde, ele está na mão. E aí jogam tudo para cima, ele não lava o cupom e faz assim. Aquela criança, orientada por adultos, está sendo ensinada a quê? A ser corrupto. E nós vamos fazendo isso no nosso cotidiano. Uma das maiores lições de anticorrupção eu aprendi num supermercado. Eu morava em Alcântara. Para quem não conhece, é um pedaço do umbral que se localiza ali em São Gonçalo, né? Amigos que moram em Alcântara, eu morei lá, né? Porque assim, tudo conflui para Alcântara, né? Então Alcântara é um misto é um misto de Saara menorzinho, né? Com aquela 20 de março lá de São Paulo, 25 de março misturado, né, com supermercados salpicados, com vendedor de caranguejo de Guaxindiba debaixo da ponte. Então tem aquele cheiro de louco, porque os caranguejos estão tudo pendurados ali, com você passando várias vias da Rio Ita para todos os lugares que se possa imaginar no Rio de Janeiro, sinais que não combinam uns com os outros. Então, se você tiver que andar em linha reta por 200 metros, você leva 40 minutos, porque todos os sinais eles não se combinam. Então você vai parar em todos, com mais todos os caminhões que vocês possam imaginar, e os chilenos que tocam a flauta de bambu. Então esse lugar é muito bom. E eu morava em Alcântara, né? Morei em Alcântara durante muito tempo. E fui num supermercado um pouco menos grande, porque para lá tudo é muito grande, né? Fomos nós no supermercado, filial da Guanabara, aniversário do supermercado. Então foi uma coisa muito boa, muito prazerosa de ir. E eu não ia comprar muita coisa, mas enfim, estava lá eu no supermercado, né? Naquela época não tinha direito à caixa preferencial, né? Hoje eu tenho, gente, porque vocês olham pra minha cara, mas eu sou deficiente física, tem uma válvula na minha cabeça, então eu tenho direito, já quase apanhei, eu tenho direito à caixa preferencial. Naquela época não tinha. Estava eu no mercado e estava uma senhora linda, garbosa, com a sua menininha de 3 anos de idade, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu pensava assim, gente, até o Réveillon eu chego em casa, porque tinha uns 200 carrinhos na minha frente. Na fila do lado estava a mulher na mesma situação que eu, com a filha de 3 anos. E eu estava lá com meus míseros
alguns quilos de arroz. Pensava, alguém podia deixar eu passar na frente, né? Mas só pensava que a vergonha te impede de pedir, a mim pelo menos. E aí estava lá a menina serelepe, para lá, para cá, de repente a menina avista a avó no primeiro caixa, já começando a passar. E ela pega a ponta do carrinho da mãe e diz assim: mãe, a vovó já está lá. E a mãe passa a mão nela e diz assim: você veio no mercado comigo porque você quis. Eu avisei a você que estaria cheio. Lá é o lugar da sua avó. Aqui é o nosso lugar. Se nós formos sair daqui e ocupar o lugar da sua avó, olha quantas pessoas você estará roubando. Você é ladra? E a menina assustada olhou para ela e falou: não, mamãe, porque tempo a gente também rouba das pessoas. E eu olhei para aquilo e falei: nossa, se fosse hoje em dia, naquela época eu não era espírita, se fosse hoje em dia eu ia olhar e pensar: será que é Piaget reencarnado? Porque eu achei assim, de uma educação, aquilo, de uma firmeza, sem gritar, sem estardalhar, sem dar peteleco na criança, nada do gênero. E nós muitas vezes chegamos lá na fila do Bradesco, né? Aí tem aquela colega da casa espírita: paga a conta aí pra mim rapidinho, na hora do almoço, né? E faz de bobo todo mundo que estava na fila do banco. E não percebe que isto é um ato de corrupção. E aí eu escutei uma história uma vez, eu acho que foi você que me contou, mas eu não tenho certeza. Meu filha, se foi você, você diz que foi. Se não foi você, você faz cara de paisagem. Combinado? Então, eu acho que o João me contou uma vez que lá em Guaçuí, também não sei se é Guaçuí, tinha um moço que era tido como esquisito. Ipatinga. Foi ele que contou, tá vendo? Tá vendo como é que contamina? Isso é um homem contagioso, gente. Ó, tá vendo? Como é que a coisa repercute? Tem que ter cuidado no que a gente fala. Mas enfim, o Clóvis contou pro João e o João contou pra mim, eu vou mandar pra vocês. Depois vocês contam pro outro, mas pelo amor de Deus, não aumenta o ponto não, gente. Faz a coisa com fidelidade, tá? Porque tá gravado. Enfim, tinha esse sujeito que era considerado esquisito na cidade, porque ele podia estar lá na frente do caixa. Se alguém pedisse para ele: você paga essa conta para mim porque eu estou atrasado? Ele falava: pago. Aí ele ia lá, pagava as contas dele, depois ele pegava a conta da pessoa, ia lá para o fim da fila e ficava na fila para pagar a conta. O esquisito, na verdade, é alguém que não se corrompe. Por isso que para nós é esquisito, porque nós somos naturalmente corrompidos e a gente nem percebe. A gente identifica a corrupção no outro, mas não identifica a corrupção em nós. Então a gente pode evitar estes males. Hoje nós estamos vendo, fala-se muito do Brasil. Como é que pode o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nessa situação toda? E a gente está focando no Brasil como se o Brasil fosse o ponto preto da cartolina branca. A gente está esquecendo de olhar para o mundo, porque o mundo inteiro está convulsionando. Nós temos visto o norte do Brasil num dilema gravíssimo, porque a quantidade de imigração de venezuelanos para o Brasil está assustadora. O salário mínimo na Venezuela gira em torno de R$120 brasileiros. 1 quilo de arroz na Venezuela custa R$130. Isso significa que você recebe um salário mínimo que não compra 1 quilo de arroz. E essas pessoas estão chegando em Boa Vista e estão sendo acolhidas. O exército brasileiro tem armado os hospitais de campanha, né, as barracas, as vilas, né, montadas a plástico. Mas
mas está se criando um caos e a população está se dividindo. Porque ao mesmo tempo em que quer acolher o irmão que sofre, tem medo que o irmão que sofre roube o seu emprego. E aí a reportagem disse, né? Eu, enquanto cabeleireiro, pago os impostos, pago uma série de coisas, então eu não posso cortar o cabelo por menos de R$10. Mas o venezuelano não paga nenhum imposto, não paga nada, monta a barraquinha dele ali e corta cabelo a R$2. Porque R$2 para ele é uma fortuna. E nós estamos vendo isso pelo mundo. Nós ficamos tão chocados com a figura do bebê Armi. Vocês ainda lembram dele? O bebê de 3 anos encontrado na praia, com um shortinho levantado, morto. Choramos tanto, mas eles continuam singrando os mares, pedindo ajuda. E há uma estatística que foi feita pela Organização das Nações Unidas, que os países em desenvolvimento recebem mais refugiados do que os países desenvolvidos. Então nós vemos um mundo onde os valores invertidos precisam se desinverter e se firmar. E esses males podem ser evitados por nós. Quando nós não segregamos ao outro. Quando nós auxiliamos fraternalmente ao outro. Dentro do próprio movimento espírita existe uma crise no setor de assistencialismo. Porque a gente precisa entender que não é mais tempo de nós darmos esmola. É tempo de nós praticarmos o exercício de resgate à dignidade do outro. E não é dando a ele uma cesta básica que eu resgato a dignidade dele. É pegando os profissionais do setor jurídico e encaminhando ele para conseguir uma série de benefícios garantidos em lei, como LOAs para as pessoas com deficiência, e que muitas não recebem porque não sabem que têm o direito. É momento de nós qualificarmos com profissões. É momento de nós abraçarmos os professores e as escolas públicas. E aí eu abro um parêntese. Quantos de vocês aqui, nesse auditório, vou pedir para levantar a mão, eu só não vou pedir para virar a câmerazinha para não ficar muito ruim. Porque o negócio ali não é fácil de virar, né, amiga? Nós somos parceira. Quantos de vocês aqui ouviram a frase: os caminhoneiros são heróis? Levanta a mão. Quantos de vocês ouviram a frase: os professores de Minas Gerais são heróis? Sabe por quê? Porque os professores de Minas Gerais estão há 6 meses sem salário. E pararam essa semana. Então é hora de abraçarmos a educação e os setores públicos. Nós muitas vezes criticamos aquilo que o governo não faz, mas nós não fazemos aquilo que nós podemos fazer. E aí uma vez eu fiz uma pesquisa, eu ainda estava na graduação, eu fiz uma pesquisa e tomei uma decisão. Polêmica, arrumada. Eu sou professora de geografia. E aí nós fizemos uma pesquisa de amplo espectro. Tinha mais de 4.000 entrevistados entre os professores da rede estadual e municipal. Quantos dos professores da rede eram 2 perguntas. Professor, você acredita na qualidade do ensino da rede municipal e da rede estadual? Interrogação. 93% dos professores responderam: sim, eu acredito.
Pergunta número 2. Professor, o seu filho estuda na rede municipal ou estadual? 98% dos professores responderam: não, estuda no colégio privado. Entende como nós somos hipócritas? Porque se eu acredito na qualidade do ensino, por que meu filho não está lá? E a partir daquele momento eu decidi que os meus filhos estudariam em escola pública. E que eu estaria presente na escola pública para auxiliar o máximo que eu pudesse a nível de qualidade. Então nós precisamos evitar esses males. Porque nos choca a violência que desce do morro para a cidade. Mas enquanto ela está lá no morro, não é problema nosso. O problema é que ela sempre vai descer. O homem recebeu como quinhão uma inteligência com o auxílio da qual pode conjurar ou pelo menos atenuar grandemente os efeitos de todos os flagelos naturais, mas ele adquire em saber e avança em civilização, menos esses flagelos se tornam desastrosos. Gente, isso é uma coisa muito clara. Terremoto no Japão, morre 2, um de infarto e o outro de tropeção. Terremoto na Turquia, morre 500, 600, 700, 900. Por quê? Porque a tecnologia no Japão tem amortecedor no prédio. Então treme a terra, treme o prédio. Nada se rompe. O vidro é fabricado para quebrar para dentro. Então ele não vai cair, decepar ninguém lá embaixo. As crianças são treinadas, né? Tem o dia do terremoto. Então é treinado o que fazer, como fazer. Aí você tem a Turquia, você tem o México, você tem vários países pobres em que treme e cai tudo em cima das pessoas, fica todo mundo soterrado. O Haiti matou até a Zilda Arnes, da Pastoral da Família. Tá lá, morre um monte de gente. Por quê? Porque a inteligência, quanto mais saber em civilização se cria, menos esses flagelos se tornam desastrosos. E por que eles não são menos desastrosos em todos os lugares? Porque o homem ainda está inebriado do egoísmo. Então ele desenvolve a tecnologia, patenteia e só passa para quem? A África hoje vive um dos maiores problemas que se existe. Existem várias serpentes peçonhentas. Amiga Larissa, eu sei que você gosta de cobra. Segura a cobra, amiga, né? Como é que é? Entre elas a mamba africana. E o soro antiofídico precisa ser produzido. Então o soro antiofídico produzido pela Fiocruz, para surucucu, para cascavel, para jararaca, não serve para mamba africana. Existiam 3 laboratórios que produziam esse soro. O último era um laboratório francês, que a partir desse ano não produz mais. Está textualmente escrito no papel: vidas africanas não são economicamente viáveis. Então eu tenho a tecnologia, mas eu não coloco ela em aplicação, porque eu vejo o outro como uma cifra. Aí a gente mete o malho no Brasil. Quando você chega na África e você diz que é brasileiro, alguém ajoelha e beija os seus pés. Porque a Fiocruz está mandando trazer mamba africana para fazer o soro gratuitamente para a África.
Mas o Brasil não presta, porque é isso que é a imagem que a gente compra, né? Aqui não tem nada de bom. É a imagem que a gente compra. Não era para passar, falha técnica. O homem devendo progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios de se preservar. Se nada houvesse que recear, nenhuma necessidade o levaria à pesquisa do que seja melhor. Ele se entorpeceria na iniciativa do seu espírito, nada inventaria e nada descobriria, porque nós somos acomodados. Por que a gente sai para trabalhar? Porque o trabalho dignifica o homem. Como diria a amiguinha paraibana, mentira. A gente vai trabalhar porque tem conta para pagar, não é isso? E assim nós somos movidos. Então, todas essas dificuldades nos fizeram descobrir antibióticos, penicilina, nos fizeram descobrir tomógrafos, nos fizeram descobrir formas de atenuar. Hoje, praticamente nenhuma dor física de dor, porque se você não tem mais nenhuma condição de sobrevivência, o neurocirurgião abre sua cabeça, queima todas as terminações e você não sente dor. Mas e o nosso progresso moral? A doutrina espírita diz que o progresso moral segue o progresso intelectual, mas não necessariamente no mesmo ritmo. Então nós estamos avançando a passos largos na inteligência e a passos lentos na moralidade. Dentro de nós existe a tartaruga e o coelho apostando uma corrida, e a gente mais parece o Nemo com uma nadadeira grande e uma nadadeira pequena do que realmente um peixe que deseja singrar os oceanos da verdade. Todavia, os males mais numerosos são aqueles que o homem a se criou pelos seus próprios vícios, ou provenientes do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Eis, pois, a causa das guerras e das calamidades que arrastam dissensões, injustiça, opressão, do fraco pelo forte, enfim, da maioria das doenças. Nós hoje temos os males físicos que nos afligem, mas a grande maioria dos males são buscados por nós. Nós às vezes vemos um nível enorme de obesidade infantil, mas a gente coloca a Coca-Cola na mamadeira da criança. Faz uns lanchinhos bons, né, amiga? A gente quer que o filho coma legume no pratinho, mas a gente só bota porcaria no pratinho. E aí a criança questiona, porque hoje em dia não existe mais essa coisa de mamãe olhou, né? Que antigamente era assim, mamãe só olhava, né? Se tivesse óculos, então era ótimo fazer assim. Né? Agora a mamãe olha para a criança e a criança fala assim, tá olhando o quê? Você está me fazendo comer esse monte de coisa horrorosa e você está comendo só gostoso. Por que você pode e eu não? Né? A coisa está mais ou menos nesse nível. E a gente até inverte as coisas. Eu vejo muito essa realidade que eu estou tendo que enfiar os meus filhos numa alimentação saudável pela necessidade, né, da obesidade de um, do autismo de dois, enfim, eu estou tendo que mexer na alimentação, mas assim, não é por vontade, né? Eu perdi meus lindos, maravilhosos 50 quilos, também não foi por livre e espontânea vontade, foi por um estômago costurado que não cabia mais, né? Estou tendo que mexer na alimentação deles. Mas durante muito tempo
tempo eu assistia a Bela Gil com aquela cozinha dela, e quando ela dizia o que ela botava na merenda da garota, eu falava assim, gente, essa mulher é terrorista, gente. Manda essa menina para um colégio particular com essa merenda de batata doce cozida com mel, gente. Pelo amor de Deus, essa criança vai sofrer bullying. E a gente não se dá conta de que aquilo que a gente está criticando é o cuidado do outro. É lógico que eu não acho que arroz de couve-flor seja igual a arroz. E muito menos que o churrasco Não, o churrasco de abacaxi substitui a picanha. Eu ainda não estou nesse nível, gente. Estou tentando. Mas eu, em homenagem à minha amiga Juju, que lá está, fiz um brownie vegano poderoso. Estou me esperando. Porque estou tendo que olhar para isso. Então nós precisamos aprender a desenvolver as nossas potencialidades para fazer o bem que nós queremos fazer e não fazemos. E começar a abandonar o mal que nós não queremos, mas nós praticamos. Mas isso precisa de atitude. E aí nós vemos o efeito pedagógico do mal. Porque se Deus não é injusto, o mal tem que ter um sentido. Porque se nós chegamos à conclusão de que ele não é uma criação divina, ele é pelo menos uma permissão divina. Porque Jesus disse, nem um fio de vossas cabeças cai sem que haja consentimento dos céus. Então qual é o efeito disso? Do mal. Olha que coisa interessante. Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz sentir ao homem a necessidade de trocar de vida. Instruído pela experiência, ele é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por um efeito do seu livre-arbítrio. Logo que entra em um caminho melhor, é feito por sua vontade e porque reconheceu as inconveniências do outro caminho. A necessidade o obriga, pois, a se aperfeiçoar moralmente em via de ser mais feliz, como esta mesma necessidade o tenha forçado a aperfeiçoar as condições materiais da sua existência. Então, as necessidades dos males físicos fizeram com que a gente aprendesse a parar de morar em caverna e aprendesse a construir. Hoje, das cavernas primitivas, nós temos Jonathan e Drew Scott com um conceito aberto para construir aquelas casas, reformar aquelas coisas todas, joga a parede, bate a parede, vira lá uma mansão. Nós temos as casas edificadas, As doenças fizeram com que a gente produzisse remédios. E os nossos males morais nos levam a uma condição de adoecimento interior tão profundo que a necessidade nos faz mudar. Quantas vezes a gente senta na mesa mediúnica e o Espírito chega lá e diz assim, eu não aguento mais. Nós mesmos vivemos vidas completamente desnorteadas e chega um momento que os filhos crescem e não nos reconhecem enquanto pais e mães. Que os pais envelhecidos, já visitados pelo alemão Zerheim, não lembram mais de nós, ou então já partiram para a eternidade. Que nós olhamos ao nosso redor e nós somos tão petulantes e tão egoístas que nós não temos amigos de verdade. Nós temos presenças por interesse. E chega um momento que a gente olha ao nosso redor e diz assim, cara, eu preciso mudar. Porque eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. E é por isso que você vê quadros depressivos em pessoas que viveram traumas. Mas você vê quadros depressivos em pessoas bem de situação, bem de saúde, bem de dinheiro, bem de condição social. E ela diz assim, mas em mim há um vazio. A gente olha para o Paulo, que meditava indo para Damasco sobre o camelo,
A história do cavalo é complicada, né? Porque Paulo estava no camelo, ele está no Oriente, gente. Então aquele Paulo, né, do cavalo branco, o artista brasileiro bonitão, é meio fictício. Paulo lá no seu camelo, meditando, que vira nos olhos de Abigail e de Estevão uma paz que ele jamais encontrara dentro de si. Ele, que era o melhor nos esportes, ele que tinha um conhecimento rabínico, ele que estava na vanguarda do seu povo. A necessidade nos obriga a aperfeiçoar. E aí nós temos o livre-arbítrio. E João supera. Tivesse sido o homem criado perfeito, ele seria fatalmente portador do bem. Não vou ler tudo. Vou explicar. Qual é o benefício que nós temos quando nós viemos prontos? Se você faz a tarefa de casa do seu filho, qual é o benefício que ele tem? Houve aprendizado? Houve mérito? Então, se nós viéssemos com toda a nossa carga evolutiva já findada, qual era a razão da nossa existência em si? Deus faria uma máquina de fotocópia de espíritos perfeitos, iguais, e saía criando igual gráfica. Nós precisamos conquistar. A lei do progresso nos mostra que é o nosso próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse nosso e as responsabilidades do mal também fossem nossas. Aquilo que o João falava, tudo tem uma consequência. O bem que nós espalhamos reverte-se em nós como nosso advogado em toda parte. Mas é bem verdade que o mal que nós espalhamos é promotor acusatório de nós em toda parte. Se estudarmos todas as paixões e mesmo todos os vícios, veremos que eles têm o seu princípio no instinto de conservação. O instinto se debilita à medida que a inteligência se desenvolve, porque assim domina a matéria. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, ao qual o homem usa a seu capricho. Então, exclusivamente cabe a ele a responsabilidade dos seus atos. Só há livre-arbítrio quando há conquista da razão. O homem primitivo não tem livre-arbítrio. Ele desce, consome, é canibal, volta, desce. Nós, instituídos da razão, quando nos alimentamos da carne alheia, porque nós promovemos um canibalismo constante, porque nós devoramos os nossos irmãos constantemente, através dos nossos julgamentos, das nossas calúnias, das nossas inverdades, do nosso apontar de dedo. E muitas vezes nós nos apiedamos mais da carne dos animais do que da carne do nosso semelhante, o que não desmerece em absoluto quem não come carne. Mas é preciso não devorar o meu irmão com o meu sentimento de superioridade. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a este ponto que nos parece culminante, a razão está longe de ser perfeito. É apenas um prêmio da sua atividade que ele obtém dos conhecimentos, das experiências de que se despoja, dos últimos vestígios da animalidade. Mas então a luta de sanguinária e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Então eu não disputo mais comida como um animal da savana. Eu não disputo mais fêmeas para me reproduzir como um leão da montanha. Eu não disputo mais território como os pumas, mas eu disputo o território das virtudes dentro do meu coração, eliminando para isso as posses inverídicas, as posses ilegais dos vícios que se acumularam dentro do meu espírito. Então eu que estava lá, bloco de rocha,
começo a ter as feições da perfeição. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Acho que agora a gente vai para um lanchinho, não é isso? E depois a gente conversa mais. Obrigada. Queridos, nós estamos com alguns companheiros acompanhando a transmissão pelo canal do Facebook da instituição. A gente está mandando um abraço aqui para Luiz de Donato, Sofia, Cláudio José, o nosso companheiro Abobrinha, da Rádio Espírita Esperança. Um abraço a todos. Nós iremos fazer um intervalo, tem um cafezinho lá embaixo, e a gente vai voltar em 20, no máximo 25 minutos. No nosso retorno, nós iremos ter uma oportunidade de participar de um pinga-fogo. Então, já vamos pensando nos questionamentos, nas perguntas que nós desejaríamos fazer aos nossos companheiros, e no retorno nós teremos a oportunidade de estar fazendo os questionamentos. Mas já para fazer uma prévia, eu já vou lançar uma primeira pergunta. Não vou direcionar para nenhum dos dois. Tirem para o ímpar, decidam quem vai responder. E a gente vai para o lanche. Nós temos acompanhado, nas redes sociais especialmente, companheiros jovens com uma certa vivência em doutrina espírita e que vem se posicionando publicamente favorável ao aborto. Considerando que esses companheiros são, muitas vezes, expositores, evangelizadores e membros ativos de casa espírita, qual a leitura dos dois referente a isso? Na volta a gente conversa.